Bom dia, pessoal. O nosso trabalho é sobre a técnica de cerclagem para correção de fraturas de mandíbula em equinos. Nosso grupo é composto pela Alanis, a Bruna, a Juliana, a Júlia, a Renata e o Roberto. Eu vou começar falando um pouco sobre a etiologia da fratura de mandíbula. Ela pode ter várias causas, como qualquer fratura, sendo 80% dela traumática por coice, quedas, acidentes, enfim. Ela pode ser auto-infligida quando o animal prende a cabeça em algum lugar, algum objeto. E ela pode também ter origem patológica, pela periosite alveolar crônica e iatrogênica, que pode ser uma complicação após uma extração dentária, algum problema no procedimento dentário. E ela tem maior incidência de potros de 2 a 4 anos, cavalos atletas que têm um temperamento mais agitado e um manejo inadequado. Bom, nas fraturas de mandíbula elas podem ter diversas localizações, sendo elas a incisiva, que é a mais comum, pode ser mais rostral ou lateral, dependendo de como foi o impacto, indicado na figura pelo número 1. O ramo horizontal, indicado na figura pelo número 2, ou o ramo vertical, indicado na figura pelo número 3. Os sinais clínicos são relativamente simples, porque você vai evidenciar o trauma facial, pode ter presença de sangue, vai ter edema, esse animal vai estar com celorreia e disfagia, vai ter dor local, geralmente na articulação temporomandibular, vai ter uma perda óssea dos dentes, que é a falta de aposição dentária. Você vai perceber uma dificuldade de abertura ou desvio lateral dessa mandíbula. A esterilização da língua, que essa língua vai estar caída para o lado, e pode ter um odor fétido devido a restos alimentares desse animal. Como toda doença, a fratura de mandíbula também pode acarretar algumas complicações, como a oclusão errônea, que se você deixar esse animal muito tempo fraturado, ela pode consolidar de maneira errada. Pode haver a perda dentária, pode levar a uma osteomielite, o animal vai entrar em anorexia e pode até chegar a óbito. O diagnóstico também é relativamente simples, porque você vai associar o histórico com o exame físico, mas para fechar, para ver realmente a fratura, uma radiografia. Os tratamentos podem ser acrílico intraoral, uma banda, placa ou parafuso, mas como o trabalho é sobre cerclagem, nós vamos focar nesse tratamento. A cerclagem ou hemicerclagem é uma técnica usada na osteossíntese. A osteossíntese ela tem como objetivo aproximar essas bordas da fratura para que elas se consolidem. É a técnica mais utilizada em cirurgias rostrais de equinos. Ela pode ser feita tanto na maxila quanto na mandíbula, mas ela é mais comum, ela é mais utilizada em mandíbula. Ela tem como objetivo imobilizar as estruturas fraturadas, tanto de ossos mandibulares quanto de maxilares. Ela tem como objetivo também restaurar a morfologia óssea e o alinhamento dentário, ou seja, após essa cirurgia, o animal tem que recuperar a função de mastigar e deglutir imediatamente. É claro que dentro disso depois se faz uma dieta, né, pós-operatória para ir adequando ele. Ela possibilita a osteossíntese correta e ela tem também como objetivo recuperar os dentes incisivos, os dentes incisivos eles são primordiais também para essa técnica. Quando nós falamos na cirurgia, temos que levar em conta o tipo de anestesia que vai ser aplicada. Para isso, nós temos que saber a lesão, o tipo, a extensão, a gravidade, como se encontra o animal, porque às vezes uma cerclagem ou uma hemicerclagem é suficiente, às vezes mais de uma técnica tem que ser empregada. Então, nos artigos que nós achamos, um dos protocolos de anestesia geral era usando xilazina 2% a 1 mg por quilo, ketamina 2 mg por quilo, diazepam 0,05 mg por quilo, tudo intravenoso, e a manutenção era realizada com isoflurano em oxigênio 100%. Em lesões mais leves, o animal ele pode ser colocado no tronco de contenção, se faz uma contenção química e lidocaína infiltrativa ao redor, né, da lesão para desensibilizar os nervos. A xilazina é usada entre meio a 1 mg por quilo e a lidocaína, no artigo que nós achamos, eles usam de 7 a 10 miligramas por quilo, mais ou menos. Depois disso, nós temos a preparação do animal, que faz a tricotomia local,
também para não correr o risco de nenhuma infecção durante a cirurgia. Asepsia, então a gente usa 3 ciclos. Escova com iodo, limpa com álcool. Escova com iodo, limpa com álcool. Escova com iodo, limpa com álcool. Depois dessa degerminação, a gente faz o quê? A debridação, né? A gente retira também os tecidos necrosados e faz uma lavagem dos tecidos moles e do local com cloreto de sódio. Assim a gente retira o sangue, retira coágulos e consegue ter uma visão melhor se mais tecidos precisam ser debridados, né? Limpeza dos tecidos necrosados. A cerclagem, ela é basicamente você usar um fio de aço em volta dos dentes, fazer uma tração, com isso se reduz a fratura e dá estabilidade. Como eu falei anteriormente, quando você usa os dentes incisivos e você não tem uma, uma estabilidade boa, pode-se usar o canino ou o espaço, né, onde ficava o canino. A hemicerclagem, ela é uma fixação através dos orifícios intradentários, diferente da cerclagem, que é uma fixação de fio ao redor do dente. Fazendo-se essas duas estruturas, a gente tem que levar em conta que o fio da cerclagem ele deve sempre ser usado junto com outras estruturas, como pino intramedular, fixador esquelético externo ou placa óssea, para que você consiga ainda uma estabilidade ainda melhor. A escolha do fio vai depender da técnica e do animal. Então, se for um animal mais novo, a gente usa um fio mais fino, uma calibre menor. Se for um animal mais velho, a gente usa um fio com milímetro maior. Então, o cirurgião, na hora da técnica, ele tem que avaliar para saber o tipo de fio que ele vai usar. Então, existe fio de 1,5 milímetros, tem a menos ou tem a mais. Os fios abaixo de 1,2 milímetros normalmente são usados em pequenos, por exemplo, o cachorro grande, mas nada impede de você usar num potro também, dependendo do tamanho. Considerações. Caso os caninos estejam presentes, são realizadas ranhuras para evitar que o fio de cerclagem escorregue. Se os caninos estiverem ausentes, pode-se fazer a fixação no espaço interdental através de furos, facilitando assim a técnica. A técnica se torna de difícil aplicação quando há perda dos dentes incisivos. E no pós-operatório é essencial a administração de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, além de suporte nutricional adequado para se obter um melhor pós-operatório e uma melhor recuperação do paciente. As vantagens da técnica são o seu baixo custo e a sua ótima relação custo-benefício, devido às suas múltiplas versatilidades. A própria técnica é um material usado, entre outros. Ela possui uma grande versatilidade de aplicações da própria técnica, permitindo variações da técnica conforme a necessidade do paciente. Ela possui a variedade de materiais que podem ser utilizados, a versatilidade de combinações com outras técnicas e ela não atinge a raiz do dente, preservando a estrutura principal, evitando necroses e afins que podem acontecer com o dente. Já as desvantagens dessa técnica é que ela necessita de um profissional capacitado e necessita de cuidados dos locais constantes, principalmente a higienização local. Outra desvantagem é que ela necessita de monitorização pós-cirúrgica constante para identificar possíveis rompimentos dos fios, deslocamento dos fios e muitas vezes perda dos fios, que é comum em certos pacientes. Ela pode ocorrer a rejeição do material usado, causando dermatites, alergias, infecções, abscessos e afins que podem acometer tanto o local da técnica, tanto quanto a saúde do paciente. Outras desvantagens é que há riscos de seuroma e osteólise ao redor do local da técnica e, se mal aplicada, pode levar a necrose e perda dentária. Nosso primeiro relato é sobre o caso de um animal com fratura rostral da mandíbula entre os dois dentes incisivos provocado pela colisão com um veículo automotivo. A fratura foi reduzida com 2 cerclagens de fio de aço de 1,5 mm ao redor dos dentes incisivos mandibulares. Além disso, o animal também apresentava fratura múltipla de maxila entre os dentes incisivos centrais e no espaço interdental direito, sendo esta tratada com 2 cerclagens de 1,5 mm ao redor dos dentes incisivos, uma placa neutra no espaço interalveolar e 2 hemicerclagens interalveolares de 1,5 mm na região entre os dentes incisivos e premolares. Havia também uma extensa lesão do lábio superior que foi estruturada com fio de ácido poliglicólico, mais conhecido como Vicryl,
número 2 em padrão isolado simples. Nas figuras podemos ver a identificação dos fios de cerclagens utilizado para a estabilização da fratura e a sutura da mucosa sublingual e gengival. Na imagem 2, vemos uma imagem radiográfica após a redução da fratura com o uso dos fios de cerclagem. Esse segundo relato é sobre um cavalo da raça quarto de milha, de 8 anos de idade e 450 kg de peso, com histórico de trauma na região mandibular mesial. O animal foi submetido a exame radiográfico, onde ficou evidenciada a fratura completa e bilateral do osso mandibular. Para a redução da fratura, optou-se pelo uso de cerclagem com fios de aço de 0,9 mm e uma broca de 1 mm que foi introduzida entre os ossos incisivos esquerdos e direitos. Para maior estabilidade e melhor fixação do dente, o dente foi coberto por uma resina bisacrílica. O aperto dos fios foi feito manualmente, e quando a estabilidade da linha de fratura foi alcançada, os nós foram dobrados e cobertos com a resina autopolimerizável, para evitar qualquer irritação dos tecidos moles. Nas imagens abaixo, vemos a passagem do fio ortodôntico nos dentes incisivos esquerdos e direitos, ancorados nos dentes caninos esquerdos e direitos, respectivamente. Na segunda imagem, a gente pode-se ver a proteção do fio com a resina autopolimerizável, e na terceira imagem vemos o pós-operatório após aproximadamente 1 mês da cirurgia, onde foi realizada a retirada do fio ortodôntico e resina. O terceiro caso que eu vou relatar aconteceu em 2017 no Hospital Veterinário da Uniso. Foi um equino manga larga marchador com quase 2 anos de idade que chegou com uma fratura rostral da mandíbula e foi avaliado pela equipe. Foi feita a avaliação inicial desse animal e ele foi encaminhado para exame radiográfico e se optou por realizar a hemicerclagem da mandíbula. Devido à extensão da lesão, se optou por realizar a cirurgia com o animal em estação. Então foi feito um protocolo de neuroleptoanalgesia associado ao bloqueio nervoso bilateral no forame mandibular. Foi administrado lidocaína 10% e bupivacaína 0,5%. E foi injetado 20 ml por ponto, em cada lado no forame mandibular. Então essas primeiras fotos demonstram como o animal chegou ao hospital, com uma fratura que ia da parte rostral, entre os incisivos até a parte lateral, do lado esquerdo, apresentando inclusive bastante tecido necrosado ao redor e bastante sujeira acumulada. Com o animal já sob analgesia, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde foi feita a curetagem de todo o tecido necrótico e a limpeza do ferimento, possibilitando uma avaliação mais precisa de todo o ferimento. E após essa avaliação, se decidiu por realizar a extração de 2 dentes. Então, na figura de cima é possível observar a ferida depois de um processo de limpeza e de retirada do tecido necrosado, e na figura de baixo o processo de extração dentária dos incisivos, incluindo um dente de leite. Depois disso foi realizada a cerclagem com arame de aço cirúrgico estéreo de 1,5 mm. Um deles foi fixado entre os incisivos 301 e 401, que são os 2 mediais, e o outro no diastema mandibular esquerdo. E isso possibilitou a reaproximação da estrutura que tinha sido fraturada. Depois disso, como dá para ver na figura 5, as extremidades do fio de aço foram revestidas com teflon estéreo para tentar proteger a mucosa labial. E por fim, foi administrado no pós-operatório anti-inflamatório e antibiótico durante 7 dias e higienização bucal com solução de clorexidina durante 15 dias. Depois de 30 dias, esse animal retornou ao hospital veterinário e realizou retirada das cerclagens e reavaliação radiográfica, onde foi possível observar uma resposta favorável do tratamento. Então, conforme dá para ver nas fotos, a osteossíntese aconteceu de forma adequada, os dentes ficaram bem alinhados e a mucosa se regenerou bem. Então, foi um resultado muito satisfatório. E é isso, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. As referências ficam aí para quem tiver interesse e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada aos professores e até mais.